Boa noite a todos e todas. Quero saudar a todos os homens presentes aqui e a mesa, a pessoa do vereador e presidente José Maurício, ainda presidente até o dia 31 desse ano, e todas as mulheres, a pessoa da vereadora Mirim, né, a filha do nosso vereador, na ausência da nossa vereadora, né, que infelizmente não pôde estar presente hoje, eu saúdo todas as mulheres. Quero saudar e parabenizar o ouvinte que está aí ligado à rádio comunitária Novo Horizonte 105,9, tendo o prazer de ouvir ao vivo a transmissão dessa sessão. Eu quero iniciar, Zé, reconhecendo que de fato você foi um presidente de destaque nessa casa. E não só nessa, mas acredito que comparando-se às casas legislativas aqui na região do Agreste Sertão, Girau Ponciano, sem dúvida alguma, está muito à frente. O Poder Legislativo de Girau Ponciano, nas suas gestões, acabou dando um exemplo ao Poder Legislativo Municipal alagoano, deveria ser. E quero destacar que, além da transmissão ao vivo das sessões, que é um grande ganho para a sociedade de consciência, e todos os outros feitos realizados pelo amigo, preciso que a gente destaque a questão do portal da transparência. Talvez muitas pessoas não compreendam ainda a importância desse instrumento, que é uma lei federal implementada há pouco tempo, há poucos anos, mas que infelizmente a maior parte dos municípios e câmaras não estão cumprindo. E para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu tive a curiosidade de olhar essa semana o portal da transparência, o site oficial da Câmara de Vereadores. Ele é muito interessante, porque ele é simples, ele vereador Salles, como a gente chama, é responsivo, ou seja, se você tiver no computador ele se adequa, se você tiver no celular ele se adequa também automaticamente, o que facilita a navegação das pessoas, e ele é intuitivo. O novo vereador Zé Catu, que é isso, eu digo por mim, sou meio analfabeto. Então você tem dificuldade de mexer, você vai lá instintivamente, intuitivamente, você vai encontrando tudo o que você precisa encontrar. Claro que isso é uma obrigação desse Poder Legislativo, lógico que isso é força de lei, mas é lógico e verdadeiro também que a maior parte das câmaras ainda não é. Pior, e eu lamento, José. Sem contar, Roberto, que esse site ele funciona mesmo antes da lei obrigatória. Exatamente. Parabéns, Zé Maurício. Então essa Câmara saiu ainda à frente da lei que o torna obrigatório. Agora, sabe por que eu estou falando que é um importante instrumento de transparência? Repare só. Você quer saber quanto ganha o vereador, quanto esse poder recebe? Você vai lá e você sabe. Quantos funcionários tem a Câmara? Você tem acesso. Eu só tive acesso, Zé Maurício, novo vereador e presidente do poder, a Lei Orgânica Orçamentária de 2018, graças ao site da Câmara de Vereadores. E ao mesmo tempo que eu parabenizo o amigo e o Poder Legislativo, eu lhe faço uma crítica. Eu acho que o amigo, como chefe do Poder Legislativo, faltou convencer o chefe do Poder Executivo a aprender essa lição. É lamentável que o prefeito Dali Barros não tenha ainda implementado o site de transparência do Poder Executivo desse município. E é lamentável mesmo. E é aquilo que eu faço a mim. Eu acho que às vezes a gente que é gestor, eu digo que eu não fui gestor de coisas menores, a gente fica com medo de abrir a informação, de achar que as pessoas não vão compreender, de que a gente vai receber crítica. E eu sei que ele deve ter justificativas 1000 para dizer que ainda não o implementou. Mas a lei obriga, esta casa dá o exemplo, e aí faltou ao novo vereador convencer o prefeito da importância em cumprir a lei e de dar transparência à gestão dos recursos públicos, porque não pertence ao prefeito, pertence ao público, a nós. E eu tive acesso à LOA, nobres vereadores e pessoas aqui presentes, e aos ouvintes que estão em casa, e me surpreendi com algumas informações. A primeira delas é que o número, e LOA, só para quem não entende, que está ouvindo a gente em casa, quem está aqui, a lei orçamentária anual é aquela lei que o Poder Executivo manda uma mensagem para essa casa e diz assim: olha, em 2018 ou em 2019, ano a ano,
eu pretendo arrecadar tanto, não sei se vou conseguir, mas a previsão de arrecadação é essa. E eu vou fixar meus gastos com base nessa previsão de arrecadação. E aí a gente pode saber como o prefeito deseja gastar o nosso dinheiro com obras, como ele deseja investir enquanto na educação, na saúde, em todas as áreas que competem à municipalidade. Bom, me chamou a atenção, novo vereador Zé Maurício, alguns elementos aqui que eu vou elencar. Primeiro, o que o prefeito Davi Barros orçou para investir em 2018, previsão de arrecadação, é 100 milhões de reais. 100 milhões. Desses 100 milhões, eu primeiro quero fazer um registro. Tive a curiosidade de dar uma olhadinha aqui. Eu disse, meu Deus do céu, eu sou professor de formação, sou educador. Eu disse, quanto é que o prefeito pretende gastar, ou gastou, ou gastará até 31 desse mês em educação? E me surpreendeu aqui, 34.962.000, arredondando 35 milhões. 35 milhões de 100 milhões significa 35% da arrecadação com educação. Vale lembrar que a Constituição estabelece um piso de 25%. Os gestores municipais têm que gastar com educação pelo menos 25%. É lamentável que a maioria dos municípios tem gasto o piso 25%, não mais do que isso. E aí eu aproveito para fazer aqui esse reconhecimento de que o prefeito Davi Barros, pelo menos na lei orgânica anual, na lei orçamentária anual, na LOA, estabeleceu que em 2018, não 25%, mas 35% do orçamento está sendo e será até o dia 31 investido em educação. Tá? Parabéns, prefeito. Isso é o maior montante do orçamento que atesta o seu compromisso, o compromisso de seu governo com a educação pública municipal. Bom, dito isso, eu vejo que a saúde, na saúde, eu me surpreendi que ele gastou ou investiu apenas 15%, que é o piso estabelecido pela legislação federal. Não é? Uma área tão sensível, cumpriu a lei, podia ter avançado, mas pelo menos não descumpriu. Estou falando que está no papel, estou falando que efetivamente foi executado. Aí eu tive a curiosidade de verificar das outras áreas, como é que estão os investimentos do orçamento. Eu não sei se os nossos vereadores e vereadoras ausentes verificaram que o terceiro maior investimento realizado pelo prefeito no ano de 2018 é com a pasta de Cultura, Esporte e Turismo, 2.185.000. E eu observando dessas áreas aqui, a gente poderia ter alocado recursos em outra direção. Nas especificações, para eu entender o que é que no bojo da lei trazia o prefeito na intencionalidade de investimento dos recursos públicos, aí eu procurei chamar de detalhamento. E olha o que aconteceu no detalhamento da lei. E aí vocês falam, mas você está falando de que lei, Roberto? A lei orçamentária anual, enviada a essa casa e aprovada no início de janeiro. Não é? No início de janeiro. Bom, o primeiro investimento que eu vi aqui, que me chamou a atenção do detalhamento, é em cultura, 2.185.000. 2.185.000. Aí logo depois eu vi esporte e lazer, 1.400.000, sabe? Novo vereador, 1.400.000. Nada contra, acho que a gente tem que ter investido mais se a arrecadação possibilitasse um valor maior. Aí me chamou a atenção uma outra rubrica, 1.064.000 na indústria. Novo vereador Cicino, 1.064.000 na indústria. E na agricultura, que é um segmento naturalmente vocacionado do município de Girau do Conselho. É a pasta talvez mais importante, porque é a que mais emprega, é onde a maior parte do povo se encontra, porque Girau não é uma cidade urbana, é uma cidade rural, a maior parte da população se concentra na zona rural, não na zona urbana. E aí eu vou repetir, indústria 1.064.000, para agricultura 621 mil reais. E aí, nobre vereador Zé Catu, isso atesta que quem construiu essa peça não deu e não teve como prioridade a agricultura e o agricultor. E eu lamento profundamente
aonde merece muito mais, né, Zé Catu? O Zé Catu, que é do campo, que é agricultor por formação, né, Zé? Sabe o que eu estou falando. Então é lamentável que para a indústria, e eu não sei qual é o tamanho da indústria geral, 1 milhão, para a agricultura 620 mil reais. E eu acho que o secretário de administração e o prefeito precisavam explicar isso. É muito complicado para o prefeito, afinal é o gestor maior, que o secretário de administração e planejamento estivesse aqui para nos explicar. E nos explicar para onde foram esses recursos de esporte e lazer, 1 milhão e 400 mil, e eu ainda não vi uma quadra esportiva, com exceção do ginásio que foi reformado, sendo construído. Então, são dúvidas que eu tenho e que eu acho que vários munícipes também possuem. Ainda, na minha observância, constatei que no artigo 4º da referida lei, consta que fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no limite de até 70% do orçamento. Eita. Isso já é previsto por uma lei federal, né, o artigo 43 da Lei 4.320/64, mas para vocês entenderem o que eu quero dizer, traduzindo isso no bom português. Quando um município faz um orçamento, um gestor do Estado ou do governo federal, ao elaborar o orçamento, você não tem como ter certeza dos detalhes desse orçamento. Então você tem que pedir do Poder Legislativo, no caso do prefeito, à Câmara de Vereadores, autorização para dizer, olha, nobres vereadores, me perdoem se eu cometi algum erro, ou se eventualmente eu vou arrecadar 100 milhões na minha previsão e eu posso arrecadar menos, eu posso arrecadar 80, 70, eu posso arrecadar 110, 120 milhões, de modo que eu preciso de uma autorização prévia desta casa para ter uma margem de manobra no meu orçamento. Porque se é verdade que o orçamento ele não pode ser uma peça de ficção, não pode ser uma ilusão, uma lei para inglês ver, ele também não pode ser uma camisa de força. Para isso, essa lei dá essa brecha e autoriza o Poder Legislativo a fazer, vamos vereador Zé Maurício. E eu acho razoável que essa margem de erro para mais ou para menos, para maior ou menor, possa ser em torno de 20, 25%, até 30%. O que já é um número exorbitante. Repare, eu prefeito errar em quase 1/3. O meu planejamento orçamentário anual é muita coisa. Mas até 30% é tolerável. Infelizmente, o que eu vejo aqui me surpreendeu, o nome do vereador José Maurício. O Poder Executivo ficou autorizado por essa casa a abrir créditos suplementares de até 70% do orçamento municipal. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o prefeito ele teve liberdade, primeiro, para remanejar dos 100 milhões, 70 milhões. Para fazer o que ele quiser. E aí eu responsabilizo o executivo que brinca ao dizer que eu mando um orçamento para essa casa, dizendo que eu vou mexer, se eu quiser, 70%. É lei para inglês ver. É uma peça de ficção. Se não for isso, é incompetência de quem construiu isso aqui. E aí o prefeito está mal assessorado. Se não for isso, aí é mais grave. Porque abre precedente, inclusive, para que eu tenha 70% a maior de orçamento. O que eu quero dizer com isso para vocês entenderem? Não estou dizendo que o prefeito atual fez isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que numa cidade fictícia, um gestor fictício, eventualmente pode fazer o seguinte: eu sei que eu vou arrecadar 150 milhões, mas eu vou pedir para a Câmara, eu vou justificar para o povo 100 milhões. Mas eu vou ter aqui a possibilidade de gastar 50 milhões a mais do jeito que eu quiser. Isso é enganar o povo. É tentar enganar o Poder Legislativo. E pior, eu acho fundamental que tenha aqui o secretário de Administração e Planejamento para dizer, inclusive, se a execução da LOA, presidente Zé Maurício, se deu do jeito que está aqui. Porque se for de forma diferente, a gente corre o risco de ter colocado no papel e essa casa ter aprovado gastos na ordem de 100 milhões e o prefeito ter gasto 150 milhões. E se o prefeito gastou 150 milhões, até esse poder fica prejudicado, nobre vereador Zé Catu. Porque se eu tenho 2%, que é o repasse obrigatório do Poder Executivo para o Legislativo sobre 100 milhões, são 2 milhões anuais. Se eu arrecadei 150, são 3 milhões. Então essa casa pode ter perdido dinheiro também.
digo isso, gente? Porque há um comentário na cidade que eu sei que eu gostaria que o vereador Jardim estivesse aqui, que é meu amigo pessoal, gosto muito dele, é líder do governo, precisava explicar isso pra gente, e que nesse ano, gente, foi aprovado ou repassado ao município, supostamente, recursos provenientes de uma ação judicial que é o tal do Fundef, né? Os precatórios do Fundef, que alguns comentam, o nobre vereador Zé Maurício, não sei se o amigo já ouviu e se é verdade ou não, que o município receberia 46 milhões, olha o 100, talvez 90 milhões, e isso não está aqui, não foi previsionado, e é por isso que a gente tem visto, nobre vereador Zé Catu, tantas obras na cidade. Inclusive eu quero aproveitar para parabenizar e comungar com um amigo, dizendo que o prefeito Davi Barros está de parabéns, inclusive estou muito feliz que meu bairro, né, o São Francisco, hoje vai expor uma pequena praça, tem ruas pavimentadas que não foram, pavimentadas não eram há muito tempo, vai ser construído um outro equipamento público que termina a rodoviária, que é uma reivindicação antiga dos rodoviários daqui, dos trabalhadores do transporte complementar de passageiro. Isso valoriza o meu bairro, da qualidade de vida das pessoas, e o prefeito está de parabéns, e eu quero justificar aqui que a gente precisa reconhecer quando o gestor avança e precisa fazer as críticas quando o gestor erra. E o gestor tem errado quando não coloca uma placa de publicidade dizendo que aquela rua vai ser calçada, tem tantos metros de calçamento, tem período tal para fazer aquela obra, para iniciar e concluir, e qual é o valor, para não dar a sensação ao povo de geral que as obras acontecem, mas os valores não são publicados. E por que os valores não são publicados? E por que não se tem um portal da transparência no município? Quem não deve? E é por isso que essa casa e o nobre vereador José Maurício, enquanto presidente desse poder, dá exemplo e faz escola. Está lá, quem quiser ver o portal pode ver. Eu não posso falar o mesmo do meu município, do meu poder executivo, mas gostaria de fazê-lo. E se é verdade que o município de Girau do Conselho recebeu esse dinheiro todo, gente, sabe o que eu quero dizer para vocês? Por que isso não se discute com o povo, esse dinheiro? Esse dinheiro é nosso. É como se você tivesse sua rendazinha, seu salário mínimo todos os meses, aí de repente chega a justiça e diz, olha, teu tataravô faleceu, você vai receber um dinheiro que nunca mais na vida você vai receber. Saiba do que está. Você vai receber aqui, estou dando um exemplo, 10 mil reais, 50 mil reais. Pega esse dinheiro, chama a tua família e conversa. Você vai comprar uma casa, você vai botar esse dinheiro na poupança, você vai abrir uma bodega para poder fazer esse dinheiro render. Você precisa saber o que você vai fazer com esse dinheiro, porque esse dinheiro não mais vai voltar nunca mais. E aí, traduzindo isso para o português, se chegou uma bolada, fora esse orçamento anual de 100 milhões, e mais 46 ou 90 milhões de precatório do Fundef, nós temos o direito de saber, para não dar a falsa sensação, nobre vereador Zé Catu, de que todas essas obras são feitas pela competência do gestor, que é iluminado e que faz mais com menos. Porque se faz mais com mais, e dá para o povo a sensação que se fez mais com menos. E é uma injustiça com quem passou e com quem vai ser prefeito. Inclusive sucessor do Davi. Porque as pessoas vão dizer, rapaz, o Davi fazia tanto, fez tanto em 4 anos, por que o outro que entrou não faz tanto quando o Davi fez? Porque o outro que entrou, ou que saiu, não recebeu precatórios na ordem de 46 a 90 milhões de reais. E ao invés de chamar o povo e essa casa, porque nós vereadores, vocês podiam sim, Rosivaldo, intervir inclusive nisso. Se o prefeito chega aqui e diz, olha, recebi 46 milhões de precatório, 90 milhões. Aí o Maísco diz assim, mas eu tenho uma comunidade. Estou dando um exemplo. Eu tenho uma comunidade aqui que deu 500 votos. Ah, é seu bar. Eu quero indicar a construção de 10 ruas para a minha comunidade. Que é o teu papel. Você foi eleito para isso. E o prefeito tem que respeitar e dizer, olha, sei lá, tem 1 milhão para gastar em rua. Isso dá 300 quilômetros de pavimento. Diga onde é que é e você vai fazer a indicação e eu vou lá para pavimentar. É assim que se tem que trabalhar a relação de respeito e a correlação de forças com o poder legislativo. Agora é muito cômodo
eu receber esse dinheiro, ficar caladinho, se é que recebeu. E aí eu quero ser justo com o prefeito, porque se não recebeu, é preciso ser dito. E eu quero vir aqui dizer, viu, vereadores Zé Catulo, olha, Davi não recebeu dinheiro nenhum, o povo está mentindo, é boato, e o homem está fazendo com esse orçamento, que foi o orçamento dos anos anteriores, tudo isso, o que quer dizer que é mérito e competência dele sim, porque assim como eu sei criticar, eu sei reconhecer. Por todas essas razões, e por mais uma que me chamou a atenção aqui, ó, Secretaria de Planejamento e Administração. Acho que a gente tem aqui uma rubrica com gasto de pessoal que vai em torno de 12 a 14 milhões. Não sei se é verdade isso. Se for isso, no ano, a gente está gastando menos de 20% da receita corrente líquida com o pessoal. Tem mais para dar reajuste. Porque a EBRF diz que você pode gastar até 60%. Se você está gastando menos de 20%, por que é que tem ali na minha cidade que não está tendo direito reconhecido pela justiça de ter uma coisa chamada salubridade, que custa 200, 300 contos no salário de cada um desses coitados? Eu já disse isso aqui e vou encerrar a minha fala, nobre vereador, porque a gente não gosta de tirar o lixo nem da casa da gente. Quando a minha mulher diz, vai lá jogar o lixo, eu me incomodo. Imagina a gente recolher o lixo de todo mundo na cidade. Então são guerreiros, são bravos, são homens, e alguns, não sei se tem mulher no caminho, mas se tiver, faço o registro para não esquecer das mulheres, e dizer que é um trabalho árduo, sim, e que o prefeito precisaria reconhecer cumprindo a lei, que é dar a César o que é de César, dar aos garis o que é e o pertence aos garis, o direito à insalubridade. Aí eu disse, meu Deus, ele não dá, porque o gari ganha bem, Zé Maurício, o gari aqui deve ganhar 5 mil. Aí eu fui perguntar para o gari, não, meu salário é R$1.100, repare, 200 conto por cada gari, o cara não quer pagar. Então, se o município está indo tão bem, por que não cuidar também dos nossos servidores públicos? Por que não cuidar do nosso maior patrimônio, que são os trabalhadores públicos, os professores, os trabalhadores da área de saúde, que vão ser o melhor? E aí eu encerro a minha fala registrando que eu sei que a insalubridade da saúde também não saiu. O prefeito está em débito. Por tudo isso, eu encerro dizendo, nobres vereadores e presidente Zé Maurício, que lamentável que seja a última sessão, porque o pedido que eu vou fazer, eu sei que o amigo prontamente acataria, mas também sei que é difícil para mim, porque é a última sessão que o amigo é vereador presidente desse poder, mas ele também que essa casa tem autonomia em relação ao poder executivo. Eu não vi por parte do prefeito da prefeitura a proposta de LOA para 2019. Eu não sei se esse orçamento de 100 milhões foi executado do jeito que está aqui. Por isso é que eu acho prudente para o povo de geral e para esse poder, que recomendo ao presidente da casa, que a lei orçamentária anual, a gente sobrestasse, convocasse o secretário de Administração e Planejamento para esclarecer como é que se deu a execução disso e como é que se dará a execução do orçamento de 2019. Ah, mas a gente cometeu erro no primeiro governo do Davi depois da eleição recém-criou. É compreensível. Mas ano que vem não é mais. Não dá para ter a possibilidade de remanejar 70% do orçamento de novo. Não dá para a gente cometer o erro de dar para a agricultura 600 mil, para a indústria 1 milhão. Giral não tem vocação para ser um município industrial. Nossa vocação é a agricultura. E por fim, que a LOA antecede esse debate, que é fundamental para preservar, inclusive, a imagem desse poder. Está previsto aqui os reajustes e as recomposições de perdas dos trabalhadores efetivos, concursados e emendados desse município. E por fim, carece, para que a gente não possa falar bobagem a partir de uma coisa que a gente não entende, saber o seguinte: quanto custa a folha dos trabalhadores efetivos desse município? Não estou falando de contratado, não, de comissionado, que é obrigação do prefeito, e é um outro debate que a gente tem que fazer, inclusive no Ministério Público, para obrigar o portal da transparência a tê-los, como essa casa já fez. Agora que a gente sabe pelo menos os efetivos custam quanto, para a gente ver, saber se o prefeito é verdadeiro, como diz, não consigo, não posso dar um reajuste, ou se isso é uma meia verdade, e aí a gente precisa exercer a pressão que a gente tem que exercer enquanto classe trabalhadora,
para ter o quinhão da gente. Porque eu sei, Zé, que é natural que qualquer prefeito do poder, inclusive eu, se for prefeito um dia, vou brigar com vocês e não vou querer dar reajuste não. Porque fazer obra é melhor do que dar reajuste, porque todo ano o servidor reclama. Agora, diferentemente do outro, eu vou receber pressão e eu vou entender como trabalhador que é legítimo que vocês façam isso. Porque se eu vou receber pressão dessa casa, da população, para fazer obra, eu preciso receber pressão de vocês, como o prefeito precisa receber pressão de vocês para botar vocês no orçamento. E se vocês não se organizarem, se vocês não vierem para as ruas, se vocês não querem que essa casa é aliada de vocês, pelo menos até o dia 31, vocês não vão entrar no orçamento de 2019 de novo. É a vida que eu dou. E é a recomendação que eu faço à presidência e aos demais vereadores. Obrigado. Queremos dar a palavra ao deixando claro, né, Roberto, que